Bom, nesse vídeo nós vamos falar da responsabilidade do Estado e da distinção entre o ilícito civil, penal e administrativo. Bom, o que vem a ser a responsabilidade do Estado? É a que impõe ao Estado a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes públicos ou prestadores de serviços públicos no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Historicamente, partiu-se da irresponsabilidade para a responsabilidade subjetiva até a responsabilidade objetiva. A irresponsabilidade fundou-se na regra inglesa da infalibilidade real, the king can do no wrong. O Estado estava muito ligado à pessoa do rei, que era entronado em última instância por Deus. Assim, a irresponsabilidade dominou os estados absolutistas. Só deixou de existir, porém, no século XX. Para se ter uma ideia, só desapareceu em 1946 nos Estados Unidos e em 1947 na Inglaterra, apesar de serem ambos estados de direito, aliás, pilares da democracia moderna. A teoria subjetiva vem, por sua vez, perdendo terreno por não se coadunar muito bem com o tipo de relação entre a administração e o cidadão, em que se verifica a supremacia da administração. A teoria objetiva é a que melhor se ajusta a esse tipo de relação, em que, de um lado, nós temos o cidadão totalmente despido de autoridade e de prerrogativas públicas, e, do outro, nós temos a administração com todo o seu poder e privilégios públicos. No Brasil, a teoria objetiva é aplicada desde a Constituição de 1946, até a qual tendo vigorado a teoria subjetiva preconizada no artigo 15 do Código Civil de 16. A aplicação da teoria objetiva se baseia, para uns, na teoria do risco administrativo, para outros, na teoria do risco integral. A teoria do risco integral inadmite excludentes, sendo o Estado garantidor universal, ainda que prove a culpa da vítima. A teoria do risco administrativo pressupõe o dano, a ação administrativa e o nexo de causalidade entre esta e aquele, admitindo-se ainda a perquirição de culpa exclusiva da vítima. Tal teoria pressupõe o risco que a atividade pública gera para os administrados e a possibilidade de acarretar danos a certos membros da comunidade não suportados pelos demais. Por outros termos, no desempenho de uma atividade que em princípio será benéfica a toda a comunidade, o Estado causa danos a determinada pessoa. Não seria justo que apenas ela suportasse o dano, sendo que todos se beneficiarão da atividade administrativa. Para compensar, pois, essa desigualdade individual criada pela própria atividade pública, todos os membros da coletividade devem concorrer para a reparação do dano via erário público. A tendência moderna aponta para a teoria do risco administrativo. Nós vemos, portanto, que a teoria objetiva se funda no risco e na solidariedade social. A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo causado à vítima pela administração. Basta o dano, a vítima tem que provar só o dano e a autoria, ou seja, a atividade da administração, para ter direito à indenização. Bom, o tema está disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz literalmente: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Interpretando o dispositivo constitucional, nós temos que, primeiro, só cabe indenização pelos danos causados por agentes, por aqueles causados por terceiros, multidões, etc., e por danos advindos de fatos naturais, a indenização se baseará na teoria subjetiva, ou seja, deverá ser provada a culpa do Estado. Segundo,
O Estado só poderá regressar contra seu agente se provar ter ele agido com culpa. Segundo Eli Lopes Meirelles, na ação que movesse o particular contra o Estado, não deveria ser necessário que o Estado denunciasse o seu agente da lide para ter direito de regresso, como preceituava o artigo 70, inciso 3º do Código de Processo de 73. Essa questão ficou superada com a redação do artigo 125 do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual a denunciação da lide, nesse caso, é opção do réu na esteira da doutrina de Eli Lopes Meirelles. Terceiro, por agente deve entender-se todo aquele que exerce uma função para pessoas jurídicas típicas a qualquer título que seja. Quarto, dentre as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público, se incluem as concessionárias e permissionárias de serviço público. As autorizatárias não se incluem por não serem agentes públicos, segundo Eli Lopes. É o caso dos motoristas de táxi. A Constituição Federal, nesse ponto, deixa margem à dupla interpretação, pois fala em pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado. O que quer dizer com as de direito privado? Quis dizer as pessoas naturais e jurídicas de direito privado ou apenas as jurídicas? Eu, particularmente, entendo que, nesse ponto, a interpretação deva ser favorável aos administrados, incluindo-se, portanto, as pessoas naturais. Dessa forma, estará prevalecendo o interesse público e não o privado de meia dúzia de prestadores de serviço. Assim, um permissionário ou um concessionário pessoa natural, o que é raríssimo, diga-se de passagem, pois o mais comum é que sejam pessoas jurídicas, tem responsabilidade dobrada em troca das benesses que lhe foram conferidas. Há entendimento de que a responsabilidade dos prestadores de serviço público só será objetiva em relação aos consumidores do serviço, não em relação a terceiros. Assim, se um ônibus bater num carro, vindo a causar danos neste e em seus próprios passageiros, a sua responsabilidade será objetiva quanto aos seus passageiros e subjetiva quanto ao carro. Esse é um entendimento. Há quem entenda que, pelo fato de nem a Constituição nem o Código Civil fazerem essa distinção, não seria legítimo ao intérprete fazê-la. Se tomarmos o lado do administrado, a segunda tese deverá prevalecer. Caso contrário, se tomarmos o lado da administração, deverá prevalecer a primeira. Na minha opinião, havendo dúvida nesses casos, a solução deverá beneficiar o administrado. Não fosse assim, para que seria objetiva a responsabilidade do Estado? Na prática, vem prevalecendo esta segunda tese na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora haja decisões no sentido da primeira tese. De qualquer forma, na prática forense, a culpa acaba sempre sendo examinada porque o dever de indenizar cessa se o Estado provar que a culpa foi exclusiva da vítima. Se a vítima teve culpa parcial, poderá haver abatimento no montante indenizatório. É isso. Ficamos por aqui no que diz respeito à responsabilidade do Estado. Vamos agora falar das diferenças entre o ato ilícito civil, penal e administrativo. Em primeiro lugar, cabe esclarecer que os atos ilícitos ocorrem em praticamente todos os ramos do direito. Há ilícitos fiscais, financeiros, econômicos, trabalhistas, etc. Escolhemos diferenciar o ilícito civil do penal e do administrativo por mero tradicionalismo. Ademais, seria de todo desnecessário, pelo menos aqui nesse vídeo, um estudo aprofundado, diferenciando todas as modalidades de ilícito de acordo com o ramo do direito em que ocorrem. Com a análise das diferenças entre o ilícito civil, penal e administrativo, ficará fácil estabelecer as diferenças entre os demais tipos de ilícito. A distinção entre ilícito civil e penal faz-se sentir em várias esferas. Em sua definição já são diferentes. Por ato ilícito civil,
devemos entender toda ação ou omissão antijurídica, em princípio, culpável e lesiva para gerar responsabilidade como regra. Por ato ilícito penal, ao revés, devemos entender toda ação ou omissão antijurídica, típica e culpável. Na configuração do ilícito penal, a tipicidade e a culpabilidade são elementos essenciais. Delito civil e penal acham-se, portanto, próximos, porque em ambos encontra-se presente a antijuridicidade. Ambos podem ocorrer na esfera contratual e extracontratual. Distingue-se, entretanto, porque o ilícito penal deve ser tipificado em lei, sendo necessariamente culpável. Devemos nos lembrar de que, em direito penal, a tentativa também se considera delito, o que não ocorre na esfera do direito civil. Mas há outras diferenças específicas. Partindo da tipicidade, elemento essencial ao ilícito penal, temos que, em relação a este, haverá um número certo de condutas consideradas ilícitas. O número de delitos na esfera penal é fechado, números clausos. Já considerando-se a desnecessidade de tipificação específica da conduta ilícita no direito civil, conclui-se que seu número é aberto, números apertos. Vale dizer que toda conduta antijurídica é, em princípio, ilícito civil. Para gerar responsabilidade, em regra, deverá o ilícito amoldar-se ao artigo 186, ou seja, ele tem que ser culpável e lesivo. Outra diferença concerne a sanção. No direito civil, a sanção se faz pela reparação dos danos, dentre outras. No direito penal, é imposta pena, que pode ser restritiva de liberdade, pode ser restritiva de direitos e pode ser ainda pecuniária. Finalmente, a responsabilidade civil pode passar aos herdeiros do autor do ilícito, enquanto que a pena na responsabilidade criminal é pessoal, não indo além da pessoa do réu. Como a maioria dos delitos penais também se ajusta à categoria do delito civil, é importante analisarmos as consequências do processo penal na jurisdição civil. Segundo norma expressa no Código de Processo Penal, artigo 63 e seguintes, a sentença condenatória no crime faz coisa julgada no cívil. Em outras palavras, sendo o indivíduo julgado culpado pelo juízo criminal, nada mais restará ao juízo cívil que executar a sentença criminal, estabelecendo os limites e o conteúdo da responsabilidade. Isto ocorrerá mesmo que o réu não seja punido, basta que seja considerado culpado. A sentença absolutória, entretanto, só faz coisa julgada quando provada a inexistência do fato ou a não autoria do réu, segundo interpretação do artigo 935 do Código Civil, segundo o qual não se poderá mais questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões já se acharem decididas no juízo criminal. Daí se conclui que, sendo o réu absolvido pelo juízo criminal, nada impede que se instaure ou que se dê continuidade à ação civil, a não ser nesses dois casos, isto é, provada a inexistência do fato ou a ausência de autoria do réu. De acordo com o artigo 315 do Código de Processo Civil, o juiz civil poderá determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Todavia, se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito deste, incumbindo ao juiz civil examinar incidentemente a questão prévia. Por outro lado, proposta a ação penal, o processo civil ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual cessará a suspensão, devendo o juiz civil examinar a questão. Bem, outro tema é o do ilícito administrativo, comumente denominado infração administrativa. Segundo Eli Lopes Meirelles, infrações administrativas são atos
ou condutas individuais que, embora não constituam crime, sejam inconvenientes ou nocivas à coletividade, como previstas na norma legal. Num primeiro momento, para que se configure o ilícito administrativo denominado infração, é necessária a concorrência de 3 elementos: antijuridicidade, culpabilidade e tipicidade. A toda infração administrativa corresponderá uma sanção. Tal é a hipótese do estacionamento proibido. Quem estaciona em local proibido não comete delito penal, uma vez que estacionar em local proibido não é crime nem contravenção. Não comete ilícito civil indenizante, porque não houve dano. Comete, isto sim, ilícito administrativo, pelo que será multado. O ilícito administrativo também poderá ser contratual e extracontratual. Se a conduta antijurídica estiver ligada à formação ou à execução de um contrato administrativo, haverá ilícito contratual administrativo, gerando uma responsabilidade diferente da que geraria um ilícito contratual civil ou penal. O agente público responderá, por exemplo, com a perda do seu cargo. O ilícito administrativo extracontratual poderá ocorrer em diversas hipóteses, gerando variadas formas de responsabilidade. Um exemplo já estudamos, o do estacionamento proibido, que a gente falou ainda há pouco. Outro poderia ser os atos de corrupção, de peculato, etc. Além das implicações penais, prisão, multa, etc., e civis, reparação do dano causado, o agente público perderá seu cargo e todas as vantagens dele decorrentes. Por fim, cabe explicar que as 3 esferas são independentes. Se eu avanço um sinal luminoso atropelando um transeunte, eu responderei nas 3 esferas delituais, sendo processado autonomamente em cada uma delas. Eu serei obrigado a indenizar a vítima na esfera civil, serei punido criminalmente na esfera penal e serei multado na esfera administrativa. É isso, pessoal. Por agora é só. Aquele abraço.